O fascínio das sombras. As sombras estão por toda parte. Elas acompanham nossos passos, brincam com a luz e, às vezes, nos intrigam com seus formatos misteriosos. Mas o que são as sombras realmente? Apenas ausência de luz ou algo mais? As sombras têm o poder de transformar o banal em extraordinário. Desde tempos antigos, elas fascinam a humanidade, provocando a imaginação, inspirando a arte e levantando perguntas sobre a realidade que nos cerca. Neste vídeo, convidamos você a explorar o enigma das sombras. Vamos descobrir como elas moldam nossa percepção do mundo, da filosofia à ciência, da arte à psicologia. Por que as sombras nos atraem? Talvez seja porque elas nos fazem perguntas sem respostas simples. Afinal, não é isso que torna a vida tão fascinante? Sombras na filosofia, ilusões e realidade. Nos primórdios da filosofia ocidental, Platão nos apresentou uma das imagens mais impactantes para descrever nossa percepção da realidade, a alegoria da caverna. Nessa narrativa, os prisioneiros, confinados desde o nascimento, veem apenas sombras nas paredes da caverna. Para eles, essas sombras representam toda a realidade existente. Mas e se um deles se libertasse e descobrisse que o mundo real estava além daquelas paredes? Platão usou essa imagem para explicar como muitas vezes aceitamos ilusões como verdades, simplesmente porque são tudo o que conhecemos. As sombras na caverna simbolizam essas ilusões, enquanto o mundo exterior representa o conhecimento verdadeiro, alcançado através da reflexão e da filosofia. Agora, pergunte-se, estamos tão distantes dos prisioneiros da caverna? Em um mundo onde narrativas são projetadas em nossas telas, quantas vezes confundimos sombras com realidade? Assim como o prisioneiro que sai da caverna precisa se ajustar à luz brilhante, nossa jornada para entender as sombras exige coragem e abertura para desafiar o que pensamos saber. O fenômeno científico das sombras. Do ponto de vista da ciência, as sombras são muito mais do que simples ausência de luz. Elas são um reflexo direto das interações entre a luz, os objetos e nossos olhos. Para entender uma sombra, precisamos compreender a luz. A luz viaja em linha reta, e quando encontra um obstáculo, ela é bloqueada, criando uma região de penumbra e sombra. Mas a história não é tão simples. Considere um eclipse solar. Aqui, a sombra da Lua sobre a Terra nos ensina como a escala e a distância afetam a forma e a nitidez das sombras. Durante um eclipse total, estamos na região de umbra, onde a luz é completamente bloqueada. Na penumbra, vemos apenas um eclipse parcial. Mas as sombras também têm suas sutilezas. A difração da luz, quando ela se curva ao redor de objetos, pode suavizar as bordas das sombras. Por outro lado, superfícies transparentes podem criar sombras coloridas através da refração. Cada sombra conta uma história. Ela revela informações sobre a fonte de luz, o objeto que a projeta e o ambiente ao seu redor. É um fenômeno simples, mas profundamente complexo. Sombras e psicologia, luz e escuridão dentro de nós. As sombras não existem apenas no mundo físico. Elas também habitam nossos pensamentos, nossas emoções e até mesmo nossa identidade. Carl Jung, um dos maiores psicólogos do século XX, chamou essa parte oculta de nós mesmos de a sombra. Segundo Jung, a sombra é composta por aspectos de nossa personalidade que preferimos ignorar ou reprimir. É a soma de medos, desejos e traços que julgamos inaceitáveis, mas que continuam a influenciar nossas escolhas e comportamentos. Reconhecer nossas sombras pode ser um processo difícil, mas também transformador. Aceitar essas partes ocultas nos permite crescer, equilibrar nossa psique e nos tornar mais completos. Mas as sombras também podem ser positivas. Elas nos desafiam, nos fazem enfrentar nossas inseguranças e, às vezes, nos ajudam a descobrir talentos e paixões que estavam escondidos. No campo artístico, por exemplo, as sombras são uma fonte de inspiração que evoca mistério e profundidade. Elas também simbolizam o equilíbrio entre luz e escuridão, uma dualidade que reflete a condição humana. Assim como no mundo físico, nossas sombras internas são uma parte inevitável de quem somos. A pergunta é: estamos dispostos a enfrentá-las e aprender com elas? Sombras na arte e cultura. Desde os primórdios da humanidade, as sombras desempenharam um papel essencial na arte e na cultura. Elas não apenas moldam nossa percepção visual, mas também evocam emoções e simbolismos profundos. No período barroco, artistas como Caravaggio usaram o claro-escuro para dramatizar suas obras, colocando as sombras como protagonistas. Essas técnicas não apenas destacavam o jogo entre luz e escuridão,
mas também refletiam a complexidade da condição humana. As sombras também contam histórias. Em tradições como o teatro de sombras asiático, elas se tornam personagens, narrando mitos e lendas de uma maneira única e mágica. No cinema, as sombras moldaram gêneros inteiros. Nos filmes noir, elas criam atmosferas de mistério e suspense, enquanto na arte contemporânea, elas desafiam os limites entre realidade e abstração. As sombras, na arte e na cultura, transcendem a funcionalidade. Elas nos levam a uma jornada simbólica, onde cada forma e ausência de luz nos convida a refletir sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Conclusão e reflexão final. As sombras, em sua simplicidade, escondem uma complexidade infinita. Elas servem como metáforas filosóficas para nossas dúvidas e buscas, fenômenos científicos que nos ensinam sobre a natureza da luz, ferramentas artísticas que moldam nossas histórias e símbolos psicológicos que refletem nosso eu interior. Como exploramos neste vídeo, as sombras são muito mais do que a ausência de luz. Elas nos mostram como o mundo pode ser visto de formas diferentes. Um lembrete constante de que o que enxergamos é apenas parte da história. Que possamos olhar para as sombras, não como algo a temer ou evitar, mas como oportunidades para descobrir novas perspectivas. Afinal, elas nos ensinam que a luz e a escuridão coexistem e se complementam, assim como todos os aspectos de nossa existência. Deixe-nos saber nos comentários o que as sombras significam para você. Compartilhe suas ideias, experiências ou reflexões. Estamos ansiosos para ouvir sua perspectiva.